estamos mais uma vez com vocês. Hoje nós tivemos a satisfação de vir de Bebedouro na companhia de duas médias de transporte. E a Cássia. Agradeço as meninas pela gentileza e a vocês pelo convite, né? Para estarmos juntos hoje. Então vamos desenvolver o tema que já foi referido, que é um tema do cotidiano das nossas casas espíritas. Todos estão ouvindo bem? É um tema cotidiano nas nossas casas espíritas. E muitas pessoas, por chegar ao centro espírita e ver a rotina do passe, acreditam que o passe foi algo criado pelo Espiritismo, trazido pelo Espiritismo, por Allan Kardec. Então a nossa ideia hoje é compreender um pouco mais o que seja o passe e perceber que não é realmente algo trazido pelo Espiritismo. Já existia muito antes de Allan Kardec codificar a nossa doutrina. Então vamos iniciar, vamos dar um passeio, né, pela história, tentando compreender aonde mais o passe era utilizado. E vamos tentar compreender mais a fundo como ele é aplicado na casa espírita, os seus efeitos. Nós vamos iniciar com esse pensamento de Emmanuel. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências da natureza superior, podendo distribuí-las em benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Então, com esse pensamento de Emmanuel, nós vamos compreender que todos nós podemos captar essas potências vivas da natureza e distribuí-las a benefício de todos aqueles que nos acompanham pela vida fora. Às vezes nós nos beneficiamos do passe naquele momento que sentimos necessidade, todos nós, mesmo aquele que aplica o passe, há dias em que precisa receber o passe. Então é um aprendizado também de humildade, né? Porque há dias em que nós reconhecemos a nossa necessidade e pedimos o auxílio de um amigo da casa espírita que nos beneficia com aquele recurso. Não é porque o passista aplica passe semanalmente que ele não vai precisar, não é? Então vamos aprendendo quando isso é necessário e aprendendo também rogar a Jesus os seus recursos para aqueles momentos em que nós precisamos. Então vamos entender o magnetismo na casa espírita. Olha só, por que o magnetismo na casa espírita? Porque o magnetismo já existia antes, bem antes do advento da doutrina espírita. E ele era utilizado na medicina por Mesmer, como nós vamos recordar agora, e anterior a Mesmer, que era um médico austríaco, o magnetismo era aplicado em vários povos. Vamos compreender melhor. Allan Kardec classificou magnetismo e espiritismo como ciências irmãs e deixou essa frase: o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando que essas duas ciências são solidárias entre si. Então, antes de se tornar Allan Kardec, ser conhecido como codificador da doutrina, Hippolyte Léon Denis Ribeiro era o professor francês muito culto e conhecido em Paris na época. E ele participava de todos os grupos de estudos científicos. E um dos grupos dos quais ele participava e admirava muito era a
Sociedade Mesmeriana de Paris, que estudava justamente o magnetismo, que é essa capacidade de um ser humano transmitir ao outro energia vital, que pode beneficiar a saúde. Então, durante 35 anos, Allan Kardec foi um membro dessa sociedade e ali participava, estudando, pesquisando, buscando conhecer os efeitos do magnetismo. E quando se tornou espírita, então veja como é que Deus, como é que Jesus também, aos pouquinhos, foi enviando os missionários para preparar o advento do Espiritismo. Enviou Anton Mesmer bem antes de Allan Kardec, a fim de que ele desenvolvesse essa ciência e os cientistas da época já a conhecessem. E quando chegou o Espiritismo, o campo já estava aberto para a compreensão da transmissão de energia magnética. Então, vamos dizer assim, o mundo científico, o mundo cultural já estava preparado para receber mais ensinamentos, porque a partir do magnetismo animal, agora passar-se-ia a estudar a transmissão do magnetismo espiritual, porque a ciência ficava só no magnetismo animal, né? Que é o nosso fluido vital transmitido ao outro. Quando chegou o Espiritismo, então aprofundou-se o estudo também do magnetismo espiritual, que aliado ao magnetismo humano pode auxiliar a muitas pessoas através do passe no benefício da saúde. Leon Denis também tratou do passe. Olha lá, o magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, de quantos sabem verdadeiramente. Então era uma época onde a medicina, apesar de já ter tido realizado um avanço, ainda era pequena, ainda era incapaz da solução de inúmeros problemas, né? Imagine naquela época, né? O Livro dos Espíritos foi codificado em 1875. Então, se hoje a medicina não tem condição de resolver todos os problemas, imagine naquela época. Então, muitas vezes, e além disso, era muito difícil, como disse Leon Denis, a medicina dos humildes e dos crentes. Era muito difícil que todos tivessem acesso à medicina. Então, raras pessoas podiam ter condições de arcar com o custo de um tratamento médico. E raros também eram os médicos caridosos, como o Dr. Bezerra de Menezes. Então, o recurso do passe, do magnetismo, dos fluidos que beneficiavam a saúde, era uma bênção na vida das pessoas. E assim referiu-se Leon Denis. Emmanuel cita: meus amigos, o passe é uma transmissão de energias, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Então Emmanuel, em vários dos seus livros, especificamente o Consolador, trata bastante do passe, traz um estudo bonito sobre o passe e nos deixa essa frase. Vamos dar uma passeada na história e vamos ver onde o magnetismo era utilizado antes do advento do Espiritismo. Então, na Índia e na Caldeia, os magos e brahmanes, respectivamente, curavam pela aplicação do olhar, estimulando a letargia e o sono. Olha que interessante, era pela aplicação do olhar. É possível transmitir fluidos curadores que auxiliam no bem-estar da saúde pelo olhar? Sim, é possível. Jesus também curava pelo olhar. Nós, na doutrina espírita, aprendemos a imposição das mãos, que era o método mais utilizado
utilizado por Jesus. Mas o passe pode ser transmitido à distância, o fluido vital, as energias boas podem ser irradiadas pelo tórax. Não precisa necessariamente estar ali juntinho a pessoa que irá receber o passe ou ser beneficiada. É uma transmissão de energias através do pensamento. E já na antiga Índia e na antiga Caldeia, magos e brahmanes já conheciam essa ciência da transmissão de energias. O faziam pelo olhar. Na Grécia, o historiador Heródoto destaca em suas obras os santuários que existiam nessa época para a realização de fricções magnéticas. Olha que interessante, já não era a imposição das mãos, não, eram fricções magnéticas, porque naquela época as pessoas percebiam que quando assim, às vezes alguém se machucava, dava uma batida, imediatamente a reação instintiva qual que era? Era friccionar. Não é assim que a gente faz? Você bate o pé, você bate o braço em algum lugar, dói, você fricciona. E obtemos um alívio. Já perceberam que você obtém um alívio? Então eles desenvolveram esse processo das fricções magnéticas realizadas nos santuários, nos templos, que aliada ao poder da oração, ao pedido, com fé aos seus deuses, obtinham bons resultados, obtinham um bom alívio no auxílio aos doentes. Então olha quanto tempo já. Vamos ver mais. Aqui nós vamos ver a aplicação do passe no Antigo Egito. No Egito, no templo da deusa Ísis, as multidões ali acorriam, procurando o alívio dos sofrimentos, junto aos sacerdotes, que lhes aplicavam a imposição das mãos. Então, já nos sacerdotes egípcios era utilizada a imposição das mãos para a transmissão de energias benéficas. Então, olha só há quanto tempo, né, gente, que o passe está presente na história humana. E aqui nós vemos o maior de todos, né? Os processos energéticos utilizados pelo grande mestre da Galileia são ainda uma incógnita. Jesus curava de maneiras diferentes. Então, como além da imposição das mãos, que era mais comum, curava pelo olhar. Lembram-se da cura do cego através da terra molhada pela saliva? Em que Jesus molhou a terra com a própria saliva, colocou nos olhos do cego e curou. Então, inúmeros processos, são esses processos a que se refere, né, essa frase. O que na verdade funcionava não era a maneira como se aplicavam os recursos magnéticos. Era, na verdade, a irradiação do magnetismo superior do mestre. A mulher hemorroíça, que apenas ao tocar nas vestes, recebeu um influxo magnético tão grande que o Cristo se virou e falou: quem me tocou? Sentiu sair de si aquela energia irradiada que beneficiou a mulher. Outro recurso com o qual ele utilizou para curar. E nos evangelhos, então, nós temos que a arte de curar pela influência magnética era a prática normal desde os tempos antigos, sobretudo no tempo de Jesus, quando seus seguidores exercitavam a técnica da cura fluídica pela imposição nas mãos. Então, não apenas Jesus assim o fazia, como também orientou os seus apóstolos, orientou os seus discípulos para utilizar esse recurso a fim de promover a cura das enfermidades e de aliviar o sofrimento das pessoas que os buscavam. Aqui então
vemos um relato de Lucas: todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Então, até no Evangelho nós temos esse recurso utilizado. Agora nós vamos falar um pouquinho de Mesmer. Olha lá, que veio então antes, bem antes de Allan Kardec, né? No final do século XVIII, olha lá, 1775. Então ele era um médico austríaco que realizou uma descoberta espetacular e provocou verdadeira revolução na medicina, o magnetismo animal. Franz Anton Mesmer foi um médico austríaco, criador da teoria do magnetismo animal, conhecida por mesmerismo. Em 1775, reconhece que se pode curar mediante a imposição das mãos. Então ele revolucionou a medicina de sua época e por isso mesmo foi muito combatido. Pensa que foi fácil? Não foi, não. Se lermos a história de Mesmer, ele foi muito combatido, foi ridicularizado, porque provou, né, que era possível curar pela imposição das mãos. Mas imagine numa época em que o materialismo estava muito presente nas mentes dos cientistas, né? Então ele foi ridicularizado, mas não deixou de provar que era possível a cura pelas mãos. Então todos que traziam uma ideia diferente daquilo que a ciência materialista impunha, eles eram combatidos, assim como foi Charles Darwin, assim como foi Allan Kardec, o próprio Allan Kardec e outros pesquisadores da sua época. E continuando, então, temos que a sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Ele integrava o grupo de pesquisadores da Sociedade Mesmeriana de Paris. Então, Allan Kardec, o professor Leonardo dele, era um pesquisador nato, né? Podemos dizer multimídia, sabia um pouquinho de cada ciência, tinha conhecimentos profundos de várias áreas. Então, tudo que se referia à ciência o interessava e ele buscava, então, tentar compreender melhor. Já era um espírito que vinha preparado para desenvolver a codificação kardeciana, que iria exigir muito dele. E agora vamos falar especificamente do passe na casa espírita, o passe magnético. Olha lá. Então temos vários tipos de passe, 3 tipos de passe. Vamos recordar. Temos o passe magnético, que são fluidos magnéticos do passista. O que é isso? Todos nós temos fluido vital, né? Todos os seres vivos possuem fluido vital. E André Luiz diz que esses fluidos podem ser transmitidos, mas no homem tem a influência do pensamento. Olha que interessante. Então, todos nós podemos transmitir. Algumas pessoas têm mais vitalidade, outras têm menos. Às vezes a gente conhece pessoas cheias de energia, a gente fala, nossa, a pilha desse não acaba nunca, né? Não é que desliga. A pessoa está carregada de fluido vital, ela já veio com aquela quantidade intensa de fluido vital. E outros são pacatos, né? Não, já nasceu cansado, porque a quantidade de fluido vital é menor, é variável de pessoa para pessoa, de acordo com cada história e de acordo com cada programação reencarnatória. Há pessoas que chegam na casa espírita e falam, eu sinto as minhas mãos queimarem, né? Fala, esquenta, esquenta. O que está acontecendo comigo? Naturalmente é uma pessoa que foi programada para auxiliar na atividade do passe.
E é uma pessoa que tem muito fluido vital e facilidade de transmitir, né? Então cada um tem uma história. E outros é melhor que não nem aplica o passe, porque senão ele o que vai fazer? Ele vai pegar o fluido do beneficiado, porque está fraquinho, está cansado, então ocorre o processo inverso, né? A transmissão reversa. Mas todas as pessoas saudáveis, né? Todas as pessoas que têm boa vontade, que têm fé, né, em Deus, em Jesus, podem transmitir o passe. Não precisa ser só espírita, não. Tanto é que a gente lembra-se muito bem das benzedeiras. Aqui em Monte Azul ainda tem benzedeira? Lá em Bebedouro tinha muitas, né? Agora é raro. As famosas benzedeiras, né? Que muito beneficiaram as famílias, as crianças que às vezes não conseguiam cura pela medicina, e às vezes de visitar uma benzedeira com aquela simplicidade, com aquele amor, obtinham a cura. Uma das doenças mais temíveis, há muitos anos atrás, era o mal de semioto, das crianças pequeninas, né? Muitas crianças morriam, e as benzedeiras faziam verdadeiros milagres na cura dessa enfermidade. E muitas outras, né? Eu era do tempo que minha mãe levava a gente para a benzedeira e resolvia muita coisa. Então, são fluidos magnéticos, são aqueles próprios do passista. Mas a gente vê que as benzedeiras tinham algo mais. Olha, são o próximo. Vamos lá ver. Aqui nós vemos a transmissão do passe misto. Os espíritos combinam seus fluidos com os do passista. Então há transmissão de fluido vital, né? Porque só os seres encarnados que possuem fluido vital. Desencarnou, o fluido vital vai embora, se decompõe junto com o corpo. O fluido vital volta para o fluido cósmico universal, volta à fonte de origem, né? Então só encarnado que possui fluido vital e pode transmiti-lo através do passe. Então, os fluidos espirituais são os fluidos magnéticos dos espíritos que vêm auxiliar nas casas espíritas e, unidos, então transmitem os dois tipos de fluidos para ajudar, para beneficiar as pessoas. E temos agora também, olha só, o passe espiritual. Então, esse passe é feito sem a presença do passista. Como? Por exemplo, uma pessoa está doente, lá em casa, não pôde vir à casa espírita. Então, dá o nome, pede para colocar o nome aqui no caderno, vem alguém, coloca o nome, endereço. Os espíritos, durante as vibrações, as orações, vão até a casa dessa pessoa e lhe transmitem o passe apenas com o fluido espiritual. Então são os passes transmitidos à distância, nas casas, nos hospitais, aonde houver necessidade. Então nós percebemos que sempre, né, há recursos para auxiliar a pessoa que tem fé, que tem vontade, que ora pedindo auxílio a Deus, auxílio a Jesus, para os males, né, que apresenta. Então sempre há uma forma, ou na casa espírita, pelo passe magnético, pelo passe misto, ou fluidos espirituais. Allan Kardec, quando estudou o tema, também no livro A Gênese, nos traz a seguinte informação: o passe espírita acrescido dos fluidos espirituais jamais pode ser cobrado, porque o passista está transmitindo algo que não lhe pertence. Então jamais um passe de uma casa espírita pode ser cobrado, né? O que a gente vê que pode ser cobrado, por exemplo, são os passes, não são chamados passes, né? São as sessões de terapia reikiniana, que são profissionais que transmitem o seu próprio fluido através dos seus estudos, mas não na casa espírita, são chamados terapeutas reikinianos. Aí já é uma
uma situação profissionalizativa diferente, né? Mas na casa espírita é uma doação de amor. E tudo aquilo que a gente recebe de graça, nós temos o dever de ofertar também gratuitamente. E como devemos preparar-nos para receber o passe? Isso também é importante. Há requisitos para que a gente seja beneficiado pelo passe. Então a gente vê duas situações. A primeira, o passe recebido com fé irradia-se por todo o organismo. Então nós vemos o passista recebendo o auxílio do alto, energias do alto, e transmitindo à pessoa as suas energias unidas às energias do alto. E a pessoa de fé está recebendo integralmente. Ali na segunda figura, o receptor descrente torna-se refratário à recepção do passe. Olha só o que acontece. Vem o auxílio do alto, o passista de boa vontade, preparado, doando, mas olha o passe, o que está acontecendo com o passe? Né? Está sendo repelido, não adentra, né? Não produz o benefício. São aquelas pessoas que chegam na casa espírita com medão, ai, será que esse negócio dá certo mesmo? Será que isso aí funciona? Né? Chega lá, às vezes descrente, aí eu vou lá só para ver como é que é. Quero ver esse curador no meu carro, né? Ainda vai te dando sarro, né? Então chega na casa espírita, meio cismadinho, vai adentro a câmara de passe, mas não está ligado, não está sintonizado com a espiritualidade superior, não tem o desejo sincero de melhorar-se, né? É aquela pessoa que não deseja ser ajudada, que está ali apenas por curiosidade ou porque algum amigo chamou, foi para me fazer o espelho. Então olha lá, ela não recebe nenhum benefício, está perdendo tempo, né? Melhor se tivesse ficado em casa dando notícia ruim. Não é mesmo? Olha lá, nem tomar o tempo de outra pessoa, tomar o lugar de outra e as energias também do passista. Então é importante preparar-nos para a recepção do passe. Como é que isso pode ser feito? Vamos ver. Olha lá. Primeiro devemos desejar receber auxílio espiritual, ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido. Depois, esforçar-se para diminuir pensamentos negativos. Isso é importante. Às vezes a gente está sentadinho aqui, mas a gente está longe, está pensando outras coisas, está pensando coisa ruim, né? Então, isso não ajuda em nada na preparação para receber o passe. Encarar o passe como algo natural e não como um ritual ou ato místico ou miraculoso. Então, na casa espírita, como sabemos, não há rituais, não há roupas especiais, não há imagens, tudo é muito simples, como Jesus nos ensinou, porque o Espiritismo é um consolador prometido e nós, então, seguimos os ensinamentos do Mestre Maior. E Jesus operava as suas curas, as suas bênçãos, os seus ensinamentos com a maior simplicidade, junto à natureza, junto aos cenários da natureza, onde nos ensinava a buscar o Pai. Então, assim também é na casa espírita, nada de rituais, atos místicos, nada de vestes especiais, né? Nada de esquisitice. Na casa espírita, a gente tem que se sentir assim como estamos hoje, à vontade, acolhidos, como se estivéssemos visitando a casa de um parente querido, muito amoroso, onde a gente se sente inteiramente à vontade. Buscar conhecimento sobre a transmissão de fluidos. É o que nós estamos fazendo hoje, tentando compreender melhor como é o processo do passe, o que acontece durante a transmissão do passe e como melhor beneficiar-se desse recurso. E seguindo, tem uma frase de André Luiz
no livro Os Mensageiros, que vai falar da importância da oração, porque a oração sincera prepara para boa receptividade e para a boa doação do passe. Então conta aí: suave calor todavia apossava-me da alma, fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismalha ao último dos servidores. Então ele conta que enquanto Ismalha orava, ele teve essa visão maravilhosa, como se o céu estivesse naquele momento da oração já trazendo uma resposta através desses flocos esbranquiçados, carregadinhos de energias que vivificavam a todos. Aí continua André a sua narrativa. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam a tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar. Então, olha que coisa linda! O auxílio vinha do alto, e ao tocar cada uma daqueles espíritos, eles sentiam sair de si vibrações que se mudavam em bolhas luminosas, cada um de acordo com a sua coloração. O que quer dizer? Cada um com aquilo que tinha a oferecer de melhor, cada um com as suas propriedades, as suas particularidades de elevação íntimas, sintonizadas naquela troca de energia. Observando-me o assombro, Aniceto falou meus ouvidos. Na prece, encontramos a produção de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. Então, por essa passagem do livro de André Luiz, nós percebemos que cada um recebe de acordo com o seu merecimento. Uns às vezes saem da casa espírita e falam: estou saindo do mesmo jeito que eu entrei, né? Não vi nada de diferente, não senti nada diferente. Outros já chegam pesados e falam: estou tão levinho, que gostoso, parece que eu estou flutuando, né? Outros pedem alívio para os seus males e realmente saem sentindo-se aliviados. Então, cada um de acordo com a sua sintonia, com a sua preparação e com o seu merecimento. Talvez naquele dia a gente não esteja bem preparado, bem sintonizado. Então vamos nos esforçar para numa próxima oportunidade nós estarmos mais receptivos. Agora vamos falar um pouquinho da água fluidificada. Um pouquinho só, né, gente? Vamos à água fluidificada, que também é um recurso medicinal espírita dos mais utilizados e que traz muitos benefícios. Olha lá, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais.
Então ela é utilizada na casa espírita justamente por isso, por ser um dos corpos mais simples da Terra e mais receptivo a transformações, mais receptivo às impressões do ambiente. Tanto é que se muitas vezes nós entramos em uma casa, pedimos um copo de água, se ali é uma casa de pensamentos bons, é uma casa onde se exerce a fraternidade, a harmonia, é como que aquela água tivesse também recebido as impressões do ambiente bom. Mas se um dia você chegar e entrar na porta de uma casa e escutar a briga, xingaiada, confusão, gente, não pede água nessa casa. Aguenta a sede, mas um pouquinho até na próxima. Porque com certeza a água daquela casa estará impregnada por aqueles fluidos, né? Casa de vizinho que xinga, a gente fala, Deus me livre, vamos orar, mas não bebe água, porque realmente é uma realidade. A água, ela é impressionável com os pensamentos, com os sentimentos, né? E é por isso que na casa espírita a água é beneficiada com toda a vibração boa, com toda a irradiação boa que aqui se exercita. Vamos então aprender um pouquinho mais. Diz Emmanuel: a fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do hino da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Qual é a fonte que procede do coração da terra? É a água, né? Unida à rogativa do hino da água, a oração. Então, essas duas juntas, unidas, operam verdadeiros milagres. A água potável, por absorver facilmente as partículas magnéticas sutis que lhe são projetadas pelo pensamento em prece, pelos sentimentos de amor, bondade e confiança, pelo desejo de se harmonizar com os bons espíritos e servir ao próximo, pode ser fluidificada, isto é, receber energias magnéticas e fluídicas e medicação do céu, adquirindo grande valor terapêutico. Vou contar uma historinha para vocês a esse respeito. É uma história que aconteceu há muito tempo atrás, tempo da gripe espanhola. Já ouviram falar de Anália Franco? Né? A dama da caridade, aquela mulher extraordinária que mantinha um lar de crianças em São Paulo. E São Paulo até hoje é tão agradecida que tem o nome de um bairro, né? Se chama Anália Franco, e tem um shopping Anália Franco, em homenagem a essa mulher maravilhosa que trabalhou imensamente pelo bem. Na época ela era uma pessoa assim que buscava ajudar muito as criaturas. Então conta-se que nesse seu lar, onde moravam 140 meninas, na época da gripe espanhola, estavam todos muito apreensivos, os hospitais da cidade lotados, os médicos esgotados de tanto cansaço, não havia recursos para acudir, né? A gripe espanhola foi terrível, por semelhança do Covid 2019. E naquela época os recursos eram parcos, né? Então uma das meninas do lar, a Zizinha, amanheceu com febre. E ela falou, Bastos, que era o marido de Anália, chegou: Anália, a Zizinha está com febre. Ela, nossa, Bastos, será que é a gripe espanhola? O que nós vamos fazer com essas meninas, tantas meninas aqui no lar? Tentaram então isolar a Zizinha para longe das outras crianças e chamaram o médico. O médico chegou e, ao ver a situação, falou: Anália, se as outras crianças pegarem essa gripe, como você vai fazer para cuidar de todas? Não há recursos. Você isolou a Zizinha? Sim, eu isolei, mas se outros começarem também com sintomas, não teremos lugar para isolar outras, né? Porque eram muitas crianças. Daqui a pouco chega uma menininha
Tia Nália, a Juliana também está com febre. Aí pronto, o desespero já começou a tomar conta ali deles, e o médico falou: eu vou ver o que eu posso fazer, mas não posso prometer nada, porque a situação está muito crítica. E o médico despediu-se e falou: mantenha isolada as duas meninas. E então a Nália, o marido de Anália, falou: e agora, Nália? Como que nós vamos fazer? A Nália falou: vamos usar os recursos medicinais espíritas e confiar em Jesus. Então colocaram a água, ela e o esposo fizeram uma oração profundamente sincera a Jesus, pedindo que socorresse as meninas enfermas, que impedisse que aquela gripe se alastrasse entre todas, e oraram com muita fé e saíram aplicando passes em todas as meninas, ela e o marido, incansavelmente. E fizeram isso todos os dias durante o surto, terrível da gripe. Na outra semana, quando o médico voltou, ele falou: como está, Zizinha? Ele falou: bem melhor, bem melhor. Ela e a Juliana que apresentaram os primeiros sintomas. E nenhuma menina foi contaminada pela gripe. Ele falou: nossa, mas isso é um verdadeiro milagre. Que remédio você usou? Eu já estava preparado para assinar 140 atestados de óbito diante da situação avassaladora que se encontra a cidade toda. Ela falou: apenas, meu amigo, água fluidificada e passe magnético, orando a Jesus e pedindo o seu socorro. Esse recurso valioso funcionou muito mais do que os melhores remédios poderiam ter sido indicados no momento. Então essa narrativa de Hilário Silva a respeito de Anália Franco vem nos mostrar isso. Olha só, que a água fluidificada recebe energias magnéticas e fluídicas. Magnéticas dos seres humanos, fluídicas dos espíritos, e medicação do céu, adquirindo grande valor terapêutico. Continuando. E aqui nós temos um esqueminha, sobre o que acontece com as moléculas de água quando são magnetizadas. A água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais, ainda desconhecidos, que servem para ajudar na cura. Então temos aqui as moléculas de água, H2O, as 3 moléculas da água normal. E elas então, durante a magnetização, elas se expandem e entram então átomos espirituais por nós e pela nossa ciência, pobre ciência materialista, ainda desconhecidos. Imaginem, amigos, quando a ciência descobrir o espírito, quando a ciência descobrir a riqueza da medicação espiritual, o quanto ela não irá avançar, quanto não se poderá fazer em benefício da humanidade. Por enquanto, a nós espíritas cabe receber essas informações, utilizá-las para o bem e conservá-las conosco, até que toda a humanidade as conheça e possam delas beneficiar-se. Seguindo, não é necessário abrir os recipientes com água para fluidificação. Isso é porque às vezes a pessoa leva uma garrafinha de água na casa espírita e fica pensando: será que eu vou abrir minha garrafinha para os espíritos fluidificarem? Então não é necessário. Olha lá, para as energias radiantes, a matéria não representa obstáculo, podendo os fluidos salutares manipulados pelos espíritos atravessarem-na com facilidade. Os bloqueios materiais não são entraves aos bons espíritos, não são entraves. A terapêutica com a água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo,
facilita a ação medicamentosa nos tratamentos e tem se mostrado eficiente na cura das doenças psicossomáticas. É claro que a água fluidificada não pode, por exemplo, resolver o problema de uma enfermidade que foi programada para a nossa reencarnação atual, né? Alguma coisa que a gente precisa passar. Não vai eliminar aquela expiação no nosso caminho, porque isso foi uma decisão nossa ao lado dos benfeitores amigos para o melhor aproveitamento da nossa vida. Mas ela pode auxiliar no alívio da dor, no alívio do sofrimento. Ela pode auxiliar facilitando a ação dos medicamentos, né, potencializando até a ação dos medicamentos para que eles nos tragam maior alívio. Olha só quanta coisa boa. E nas doenças psicossomáticas, que são aquelas doenças causadas pela nossa mente, elas auxiliam até mesmo na cura, porque elas agem diretamente, ela age diretamente no corpo espiritual. Então vejam quantos benefícios que a gente pode ouvir com a água fluidificada. E encerrando então, nós temos a mensagem de Emmanuel muito bonita, que é um trechinho final da mensagem de Emmanuel a respeito da água fluidificada. Se desejas o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos. Então, amigos, esse recurso nós podemos nos beneficiar nas casas espíritas e também nas nossas casas. Também, se um dia estivermos em um hospital, ou seja, ali recebendo tratamento ou acompanhando alguém, façamos uma oração, rogando a Jesus, os benfeitores amigos, o auxílio, seremos beneficiados aonde estivermos. Então, nós espíritas que temos a felicidade de receber essas informações, podemos sim utilizarmos dela para nossas vidas e também ensinar outras pessoas, pessoas queridas, pessoas da família, a fazerem uso desse recurso. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós possamos multiplicar os aprendizados maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece.